E aí, sétimo ano, tudo bom? Nós estamos de volta aqui para nossas aulas, né, de filosofia. Hoje a gente vai continuar aí o capítulo 2 da Ética Medieval, né? Precisamos relembrar aquilo que nós fizemos na semana passada, né, para tratar aí da continuidade do capítulo. Nós vimos que dentro do período medieval vai acontecer uma estreita relação entre o pensamento filosófico, certo? E a teologia, ou em especial, né, a visão cristã do pensamento filosófico, tá? De início, a filosofia ela vai ser relegada pela igreja por ser um conhecimento, segundo ela, pagão. Posteriormente, quando os pais da igreja vão criar a patrística, né, a partir das ideias de Plotino, que vai trazer para dentro da filosofia o pensamento platônico, que vai influenciar o pensamento do Agostinho, certo? O Agostinho, né, vai resgatar o pensamento platônico, né, a partir da patrística, e posteriormente o Tomás de Aquino vai fazer isso em relação ao pensamento aristotélico na escolástica, né? Foi que a igreja começou a aceitar, né, o pensamento filosófico como algo importante. Vale ressaltar que nesse capítulo a gente vai falar em um tema em especial da filosofia medieval, que é a ética, né? O Agostinho coloca, né, que o conhecimento da filosofia ela não tem que ser colocado de um ponto de vista, né, generalizante, totalmente generalizante. Ele tem que ser colocado a partir daquilo que existe, né, de individualidade das pessoas, né? O pensamento da ética tem que ser voltado, né, para o entendimento das pessoas ou dos indivíduos, né? E para, a partir do comportamento que eles têm, né, do caráter que vai ser formado, que isso possa ter uma relação, né, entre a fé e a razão, tá? E alguns temas importantes que vão ser debatidos por ele, né, é o tema da vontade humana, é o tema do livre-arbítrio, né, que é a ética de poder decidir aquilo que é o certo e o que é errado, né, tendo em vista que a filosofia medieval, né, em contraposição a isso, acredita na ideia de destino, aonde o ser humano não pode mudá-lo, né, que ele já tinha vida sendo traçado pelos deuses, né? E o Agostinho não, ele vai querer expressar a partir daquilo que Deus vai permitir ao ser humano decidir o que é certo e o que é errado, né, a trilhar o próprio caminho. E ele vai construir a ideia de livre-arbítrio a partir das escolhas e das vontades humanas, que é justamente, né, o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que nós vamos debater com vocês na aula de hoje. Nós já iniciamos esse debate sobre a vontade, posteriormente aí, sobre a origem do mal, né? E hoje a gente vai tratar do tema da relação da vontade e da liberdade. Para isso a gente tem que revisar um pouco do que seria a vontade humana, né? E posteriormente entrar aí na ideia do que seria a vontade e a liberdade. Mas antes, eu vou colocar aqui, né, os exercícios que nós vamos responder essa semana com vocês, né? Vou passar aqui o meu slide para vocês já irem se ambientando, tá, naquilo que a gente vai fazer, né? Essa aí é a nossa agenda de hoje, ó. Anota ela, tá certo? Vocês vão novamente assistir aí, né, a ideia de vontade e liberdade referente ao quiz da página 415, né, do nosso objeto digital, da realidade aumentada, né? Utilize aí o seu aplicativo da realidade aumentada para isso, tá bom? Seu celularzinho, seu tabletzinho, né? E vamos responder com vocês no decorrer da semana, na aula de resolução de exercícios, a questão 3, 6 e 7, no que toca ao pensamento aí, da continuidade do pensamento de Agostinho, tá? Agora eu vou abrir meu livro digital, certo? Na página 413, para a gente continuar o debate do que seria a relação do livre-arbítrio com a vontade. E como, a partir daí, a ética no pensamento de Agostinho passa a ser formada, né? Passa a ser formada e nós vamos estudar cada parte dela, tá bom? Primeiro, a ideia de vontade. Vou abrir aqui meu livro digital, certo? Gente, ó, aqui na página 413, o Agostinho trata do tema da vontade. Ele diz assim, ó, nós sabemos que os interesses os interesses humanos ou seres humanos são dotados de vontade. Temos vontade de comer, de dormir, de ver televisão, de namorar, de ir ao cinema, né?
Essa vontade, ela acontece de dois meios. Ela acontece por meio da razão, de você escolher aquilo que você deseja ou tem vontade de fazer, né? Ou aquilo que o seu corpo tem necessidade daquilo, né? Como, por exemplo, comer, ir ao banheiro, tal, as necessidades naturais, certo? A ideia de vontade em relação ao pensamento do Agostinho está voltado ao tentar entender, né, a partir da realidade humana, né, o que seria a noção da vontade, né, das escolhas que são feitas, dos caminhos que são trilhados, e do ser humano, a partir da razão, desenvolver algo que possa permitir a ele saber discernir o que é o certo e o que é errado. Saber colocar o chamado livre-arbítrio, que é o fundamento da ética medieval e do pensamento de Agostinho, né, em prática. Tá? Vamos continuar dando uma lida aqui. Nós aderimos a essas vontades, mesmo que às vezes elas nos façam mal. Opa! Então ele está tentando dizer que o mal ele não está relacionado aí, né, a uma criação divina. Ele está relacionado, né, muitas vezes às escolhas que nós fazemos sem saber. Né? Quando o Agostinho vai construir a ideia do livre-arbítrio, ele vai dar o exemplo, né, na passagem do Gênesis, né, no capítulo 4, sobre a queda. Né? Ele vai falar aí sobre a questão dos anjos caídos, vai falar aí sobre a história de Lúcifer, né? E que ele vai explicar que Deus não vai criar um ser que é mau. Né? As escolhas que Lúcifer vai fazer em relação às suas vontades vão levar outros seres a se aproximar do pensamento dele. Né? Eles queriam ter algo, né? Esses seres queriam ter algo, né, a partir das ideias que foram aí iniciadas pelo Lúcifer, né, a ter uma coisa que só era permitido aos seres humanos como imagem e semelhança de Deus, porque os anjos são seres subservientes, né? Eles estão em uma categoria mais elevada da divindade, né? E por isso, né, ele já teria um entendimento do que seria a vontade divina, né? Só que eles foram seduzidos a partir da construção do que seriam as suas próprias vontades, né, pela questão do livre-arbítrio. Em decidir livremente aquilo que eles não podiam. E eles foram seduzidos por isso. Né? Então as escolhas que eles fizeram, aquilo que eles trilharam, levaram ao surgimento do mal. E não uma criação do mal a partir do ser que é bom, que é Deus. É isso que pensa aí o pensamento do Agostinho, quando ele vai, né, no seu pensamento sobre o livre-arbítrio, explicar o que é a origem do mal, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a vontade humana também se relaciona com isso, né? Quando você se afasta daquilo que Deus quer, quando você se afasta em praticar o bem ou a ausência do bem, né? A sua vontade, ela afasta-se da vontade divina, né? E a partir das suas escolhas você pode cometer más ações, né? Muitas vezes você não faz o mal porque quer, ou você não escolhe as suas vontades racionalmente porque quer. Por exemplo, quando uma pessoa, né, em sã consciência, né, ela apaixona-se por outro, né, ou ela gosta muito de uma coisa, né, e ela tem vontade daquilo, né, racionalmente falando, talvez aquela escolha não tenha sido feita por ela. Ela se deixou envolver pelas paixões, ela se deixou envolver pelo mundo das aparências, né? Ela deixou se envolver por aquilo que o Agostinho vai chamar de a cidade dos homens, né? Carne, pecado e etc. E que por esse motivo, né, ela começa a se desvencilhar dos caminhos do bem. E quando a ausência do bem ela acontece, a vontade humana pode levar o ser humano a consequências que ele não conhece. Por isso que, através do livre-arbítrio, o ser humano adquire racionalmente, ao aproximar-se de Deus, certo? A verdadeira razão, né? A iluminação divina, né, segundo o pensamento de Agostinho, que é o conhecimento que é despertado por Deus, faz com que os seres humanos não despertem apenas o conhecimento intelectual, mas também, né, o conhecimento ético, no sentido de aprender a discernir aquilo que é certo e o que é errado em cada situação deparada na vida, seja ela de problemas ou seja ela, né, de desafios, né, de coisas boas, né? Então,
O sujeito, ele aprende a partir do livre-arbítrio, né, ao aproximar-se de Deus, né, a ser ético em todas as instâncias da vida, e não apenas naquilo que lhe agrada, né, naquilo que não lhe agrada também, ele aprende a ser ético, né. Ele aprende a ser verdadeiro consigo e também com o outro, né. É daí que vem, por exemplo, a ideia do que seria o bem ao próximo. Não tem como você racionalmente fazer o mal ao outro se você entende, né, que a partir das suas vontades, né, elas devem ser controladas não pela vontade em si, mas pela razão. E pela razão que é iluminada e despertada por Deus, né, quando o Agostinho vai fazer aí aquilo que ele chama de a teoria da iluminação, né, a teoria da iluminação divina. Vamos continuar lendo aí. Ó. Agostinho percebeu que a vontade ocupa um lugar importante na vida das pessoas. Ela é responsável, né, por muitas das decisões tomadas e também pelas consequências de tais atitudes, às vezes positivas, às vezes negativas. Opa, grifa aí que isso é importantíssimo, certo? Aqui ele está desenhando, ó, a definição do que seria, né, o fundamento da ética, certo? E também como a vontade humana interfere nas suas escolhas e nas suas ações, né? Ressaltando aqui que o pensamento que o Agostinho está tendo sobre ética está relacionado à ideia de caráter, à ideia de índole e à ideia de princípios. E quando se coloca isso em prática, né, isso se refere à questão moral. A moral é quando você coloca a ética em prática. Nós já debatemos isso, né? E aqui se relaciona inclusive com as escolhas que o ser humano faz, tá? Interligando aí de forma multidisciplinar o primeiro capítulo com esse. Ó. Você entende a importância da vontade em sua vida? Quantas vezes você já decidiu fazer algo apenas porque estava com vontade de fazer? Muitas vezes, na idade que vocês estão entrando aí, que é a adolescência, né? A gente acha que é invulnerável. A gente acha que as nossas vontades são tudo, né? E muitas vezes os adolescentes eles não conseguem racionalmente medir as consequências do que fazem, né? E geralmente os pais orientam para que isso não aconteça, tá? Dá sermão, né? Quando você faz uma coisa errada, ele diz que não é assim, tá? Porque aí ele está lhe ensinando a controlar eticamente o que seriam as suas vontades, né? Não necessariamente o que eu tenho vontade é o que eu preciso ou aquilo que vai me fazer bem, né? O Agostinho diz que o livre-arbítrio serve justamente para isso, né? Para entender a prudência de eu saber decidir sobre as coisas, né? E quando você vai, né, crescendo, nessa fase difícil que vocês vão passar aí em pouco tempo, né, vocês vão se deparar com essas situações. Por isso que esse assunto é importante também para a vida prática e cotidiana de vocês. Não apenas aí de forma teórica, mas também, né, fazer parte, né, aí da vida de vocês, né, do cotidiano. Ó, Agostinho afirmou que existe um grande confronto no qual o ser humano está envolvido, o embate entre a vontade humana e a vontade divina, tá? O homem não conhece a vontade de Deus, né, pois esse é um ser finito e está distante dele, né, muito distante. Só que um pouco, né, dessa vontade divina pode ser despertado no ser humano através da teoria da iluminação, através da iluminação divina, certo? Porque o ser humano é feito, segundo Agostinho, a imagem e semelhança de Deus. Por isso, um pouco da matéria, né, ou da essência que possui Deus, o ser humano também possui, só que ele não sabe isso. E ele tem que aprender, né, a partir dessas experiências, né, a como se aproximar de Deus para adquirir tal conhecimento, né, ou aprender a fazer as escolhas certas, né. À medida que um homem se afasta de Deus, afasta-se também da sua perfeição, né, pois ele é um ser perfeito. Então, o Agostinho vai dizer que quando a vontade humana escolhe, né, afastar-se de Deus sem ter aí sem passar por um crivo da razão ou sem passar pelas consequências que aquela atitude ou vontade tem, né, ele afasta-se da perfeição de Deus. E ao fazer isso, né, os seres humanos podem, né, de certa forma, tornar-se as suas ações também imperfeitas. E é daí que vem
a origem do mal? Das escolhas que você faz e não consegue medir as consequências daquilo. Ou tem consequência daquilo e mesmo assim você faz. Tá? Ó, desse modo, afastando-se da perfeição de Deus, a vontade dos seres humanos serão também imperfeitas, pois não estão em harmonia com a vontade divina. Em consequência disso, as decisões tomadas pelos seres humanos com base na vontade também serão imperfeitas. Opa! Aqui está relacionado à questão ética, tá? Então, se o ser humano toma decisões, né, e essas decisões elas não são inconforme, né, à vontade do que seria aquilo permitido por Deus, né, deixar-se envolver aí pelas paixões, pelas experiências do mundo, né, sem ter uma reflexão racional sobre elas, você pode praticar o mal sem saber, né? Muitas vezes as pessoas praticam o mal não porque querem praticar, né, mas pelas próprias circunstâncias que ela não tem como decidir, né? Muitas vezes o mundo decide por elas. Muitas vezes o mundo decide por ela, pelos problemas, né? Só que outro filósofo medieval, posteriormente, a gente vai falar dele no capítulo seguinte, que é o Pedro Abelardo, vai dizer que muitas vezes as escolhas que nós fazemos, elas não possuem verdadeiras intenções do coração, certo? Quando as intenções do coração estão envolvidas naquilo que você faz, aí sim o mal se torna, né, algo, né, praticamente falando, né, essencial. Por exemplo, uma pessoa que está doente, que ela está com muitos problemas sociais, certo? Na casa dela está faltando comida, passando necessidade. Muitas vezes um pai de família ele pega uma arma e às vezes sem querer, no desespero, ele faz uma coisa impensada. Muitas vezes aquilo não está relacionado ao pensamento verdadeiro do coração dele, mas ele faz, né, empurrado pelas circunstâncias que o obrigam ele a fazer isso para sobreviver, né? Aí a gente retorna ao caso do primeiro capítulo. Por que o monge ele decidiu salvar aquele homem que ele não sabia ainda? E ele pagou o bem com o bem e não o bem com o mal, né? Porque muitas vezes nós não sabemos a intenção do coração das pessoas, né? Então, a verdadeira ética, para Pedro Abelardo, né, e também aí se relaciona com o pensamento de Agostinho, é acreditar que a verdadeira intenção do coração das pessoas não necessariamente elas envolvem a sua prática, ela pode se deixar envolver pelas circunstâncias. E por isso, ao aproximar-se de Deus, né, ele pode perdoar aí o seu pecado, né? Então ele pode perdoar, né, aquele ato que você cometeu, né, sem aquilo ter uma intenção má, tá? Aí a vontade divina se relaciona com a vontade humana, né? Continuando. A origem do mal. Nesse sentido, né, o mal ele não surge a partir de Deus, né? Ele surge, né, quando o livre-arbítrio, ele pelas escolhas humanas, você decide em afastar-se do bem. E afastando-se do bem pelos seus atos e ações, né, você constrói, né, o que seria o mal, as más escolhas, né, e aproxima-se do pecado, né? Em geral, pelo excesso, né? Ó, como as vontades estão ligadas a apetites humanos, elas nem sempre são boas, né? Por esse motivo, é a sua vontade que pode levar você a escolher o mal, né? E não o mal como uma criação de Deus, né? Então, o mal vem, segundo Agostinho, das escolhas humanas quando existe a ausência da prática do bem, certo? É daí que vem a chamada origem do mal, né? Ele pergunta-se aqui, ó, o mal surge de Deus, sendo ele o criador de tudo o que existe, como acreditam os cristãos, e ele também é o criador do mal, né? O Agostinho vai dizer que não, né? Ao explicar a teoria do livre-arbítrio, que eu já falei na aula passada e já iniciei a aula falando disso, né? Ela é a base da ética do pensamento medieval, né? Então, são as próprias escolhas que os seres humanos fazem. Ele vai dar o exemplo daquilo que aconteceu com a queda, né? Foi a vontade de alguns que levou, né, a afastar-se do bem e a praticar pelas suas próprias escolhas o mal, né? A mesma coisa acontece com os seres humanos, né? Segundo ele, o mal existe por conta da ausência da prática do bem, né? E quando você faz isso, você afasta-se, segundo Agostinho, da vontade divina, né?
e muitas vezes você pratica o mal e inclusive, né, deixa-se levar pelo pecado, deixa-se levar aí pela carne, deixa-se levar pelos desejos, né, e pela própria vontade humana. Então, a própria vontade humana, para Agostinho, ela tem que ter um caráter racional e ela só se torna liberdade, né, como pela razão você aprende, né, a praticar o bem, né, a aproximar-se e a tomar as decisões corretas. Aí, segundo ele, vai existir uma estreita relação, né, entre a vontade, certo? E a ideia de liberdade, certo? Entre a vontade e a liberdade, né? Vou colocar aqui no meu livro digital para vocês verem, né, a outra parte do capítulo. Já que aqui sem querer ele não abriu. Tá? Aqui, ó. Tá carregando, tá bom? Só um instantinho, isso aqui, ó. A relação da vontade e da liberdade. Ó. Agostinho atribuiu à liberdade uma função de extrema importância. Ela tem um papel central na teoria do filósofo, do pensador, né? A razão e a inteligência humana é responsável pela liberdade. Existe uma relação de subordinação entre a liberdade e a vontade. Opa! Existe uma relação de subordinação entre a liberdade e a vontade, né? Para sua liberdade existir, né, a liberdade e a vontade esclarecida pela razão. A liberdade é a vontade esclarecida pela razão. Então, quando você racionalmente tem controle sobre as suas ações, o que move você não é a vontade, mas a liberdade de escolha a partir da racionalidade, né? E principalmente a partir da prudência em cada situação. A razão é responsável pelas escolhas individuais. É a capacidade de avaliar as escolhas de maneira racional, ou seja, proporciona a consciência dos próprios atos. Quando você tem consciência daquilo que é certo e do que é errado, você não pratica o mal porque quer. Ou você, né, humanamente falando, não pratica o mal ao outro, porque fazendo mal ao outro, você faz o mal a si. Né? Então, racionalmente falando, você, sabendo o que é justo, não consegue, né, pela sua própria vontade, realizar, né, aquilo que é mal, aquilo que é injusto. Então, segundo ele, é a liberdade, né? A liberdade existe quando ela é esclarecida pela razão. E assim o sujeito aproxima-se, né, minimamente daquilo que ele vai chamar de a vontade divina. Tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, né? Ela iniciou com a revisão da aula passada e também terminamos aí o conteúdo do capítulo, né? Eu espero que possa ser esclarecida aí, né, as dúvidas de vocês, né, nas nossas conferências, nas nossas aulas, nas nossas lives de tira dúvidas, tá? Vejam as diretrizes que vão estar presentes na Agenda Edu, o calendário de postagens, tá certo? Participem da aula de resolução de exercícios, respondam em casa, corrijam com a gente, tá? E não deixe de responder também as questões que vão estar aí no portal SAI, que vão ser repostadas para vocês o início do livro 2, tá? E também as novas aulas que nós estamos prosseguindo. Um grande abraço e até a próxima.